Bom dia, Bússola do Saber ao vivo agora, meio-dia. Opa, deu uma escapada aqui. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live sobre o mercado da longevidade com o professor Wilker Saraiva. Hoje nós temos um convidado de Gurupi, o Wilker Saraiva, trabalha com idosos e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, vai contar um pouquinho do que ele tem estudado, que ele tem descoberto, quais são as oportunidades que estão aparecendo nesse mercado atualmente, ok? Então vamos entrar já. Estaremos online aqui com o professor Darlan, também deve estar entrando agora. Agradecer a todos. Enquanto isso, pessoal, Bússola do Saber é um projeto meu e do Darlan, onde a gente tem a ideia de disseminar o conhecimento e valorizar os nossos profissionais aqui da região do Tocantins. Wilker Saraiva, meu parceiro, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Beleza. Dá as boas-vindas aqui para o Darlan também. Dani Gross, bom dia, Dani. Olha aí. Ok. Beleza. Então, já temos bastante gente ao vivo. Darlan, olá, bom dia. Bom dia a todos. Mais uma live. Vamos lá, Wilker, tudo bem? Tudo bem, Darlan? Prazer. Muito bem, então a gente convidou aí o Wilker Saraiva para ele contar um pouquinho da trajetória. Muito obrigado, professor Wilker. Já é meu parceiro há muito tempo, né? Temos uma longa história aí, uma longa história já. Já participou comigo buscando filtro aí. Já participou comigo, já participou de outras lives, é um empreendedor, está fazendo diferença aqui na região de Gurupi e sendo referência e inspiração para diversos outros profissionais sem fronteiras, né? Então, Wilker, seja bem-vindo, se apresente, por favor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. João, para mim é um prazer aceitar esse convite. Eu fico até agradecido mais uma vez estar participando com você nesse jogo, nesse bate-bola. Agradecer a presença do professor Darlan. Ele só se fala via WhatsApp muito rápido. Quando se fala, né, Darlan? E eu estou feliz com a temática. Quando o João propôs, eu fiquei muito feliz porque, para mim, de fato, é um prazer muito grande falar sobre longevidade, falar sobre mercado, falar sobre exercício idosos. E eu fico muito lisonjeado nesse final de manhã, né? Final de manhã e abençoado. O João passou assim, mais ou menos o que eu devo falar, o roteiro, e nós vamos conversando. E aí, quando for surgindo alguma dúvida, você pode colocar no comentário. Para minha graduação, eu fui graduado aqui, eu conheço na cidade do Grupo. Em 2007, eu entrei no curso de Educação Física. E quando eu começo a contar a história da Educação Física, o povo fica sorrindo, porque a Educação Física, ela entrou na minha vida sem eu conhecer a Educação Física. Eu vim de uma escola pública, bem, vamos dizer assim, periférica, e lá não tinha aula de Educação Física, não tinha sequer conteúdos relacionados à escola. A aula de Educação Física fazia nada. Não lembro do alongamento. Então, eu cheguei na graduação, fui para o ensino médio, e aí, passando pelo ensino médio, eu vi que também não tinha educação física, que era noturno. E aí, eu cheguei na graduação pensando, eu vou então para a educação física. Deve ser uma coisa legal, deve ter movimento, deve ter bola. Todo mundo pensa isso, então vamos lá. Então, eu cheguei na graduação, assim, como todo mundo, eu cheguei muito cru sobre o conhecimento da educação. Eu, a priori, eu não sabia que eu ia me montar na profissão.
porque eu achava assim, na época, tem aquelas disciplinas gerais, português, introdução ao conhecimento, metodologia científica, e eu fui esbarrando ali, eu fiz isso. Mas com o passar do tempo, eu comecei a me engrenar na área biológica, comecei a gostar da física da educação. Mas aí o grande impasse que eu encontrei foi o seguinte: eu sou do chão da escola. A minha mãe foi professora, é professora até hoje, então eu não tinha outros ambientes projetados na minha cabeça que não fosse a escola. Tanto é que nós tínhamos uma cultura na educação física de você migrar apenas, é como se fosse uma via de apenas dois caminhos. Aí a gente tem que conversar entre os colegas, Will, você vai, eu vou para a academia ou eu vou para a escola. E aí, apesar de ser da escola, eu não gostava tanto da escola, mas mesmo assim eu comecei a construir ali uma história na licenciatura, comecei a da escola, ficava ali meio assim indefinido. Ia, não ia, gostava, não gostava. E aí eu pensava, eu não gosto também desse negócio, já que tem dois caminhos para trilhar, eu não vou então para academia, porque eu também eu não gosto de academia. Ou eu também não gosto da escola. E aí pensando assim, nós começamos a construir assim uma base na licenciatura. Parece que o João travou para mim ou só foi para mim? Ou eu que travei? Acho que para nós. Você está me ouvindo? Estou perfeitamente. Eu acho que está indo. Daqui a pouco deve normalizar. Já parar de pegar o Wi-Fi do vizinho, não dá certo, pagar. E aí eu comecei a migrar um pouco para esse lado por causa das disciplinas biológicas. E aí eu fui para o mestrado, né? Não, então vamos estudar, vamos inventar aí esse mestrado. Lá no mestrado eu me deparei, eu cheguei pensando uma coisa e como qualquer rompimento de sistema lógico, você fica pensando algo e sai ali. Quando eu me deparei no mestrado, companheiros da pós-graduação, alguns chegavam atrasados e falavam, não, estava atendendo fulano de tal, eu fui atender na casa de fulano de tal. E aqui, em Gurupi, ainda não era muito evidente esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento. Aí eu comecei a pensar depois que eu saí daqui, né? Aí eu pensei, eu gosto de trabalhar com idosos. Também não é o suficiente gostar por amor. A nossa profissão não pode ser só por amor. Tem que ter ali uma vanguarda, um respaldo teórico. Falei, não, então tive uma experiência na hidroginástica, na graduação. Aí eu, por gostar também, vou estudar um pouco para ver se está certo. Comecei a estudar. Cheguei, não tinha espaço físico, em grupinho, comecei a trabalhar em atendimento em domicílio. Montei uma logomarca, montei um projeto de trabalho e aí comecei a divulgar. Comecei a falar sobre a metodologia do trabalho e aí eu ia em domicílio atender os idosos. Estava rodando em Gurupi todo para ir de uma casa a outra e perdia-se muito tempo, né? Porque embora que seja uma cidade pequena, então perdi uma hora, porque pegava um pouco a tinha que sair com segurança, não saía em cima da hora por causa do trânsito, e era comprometimento. E aí eu vi que foi ascendendo, foi crescendo, teve uma ação, uma cura. Mesmo no cenário pandêmico, eu achei que toda pandemia, os idosos vão se resguardar e vai acabar o projeto que já está embrionário. Só que foi tudo ao contrário. Foi tudo ao contrário. Eu pensei que ia ser extinto e foi muito pelo contrário. A procura foi maior porque eles ficaram muito tempo dentro das casas e os filhos inquietos, aquela tão ansiosos, começaram a contatar para que pudessem ali ir e oferecer o trabalho. E aí eu tive a oportunidade de entrar na parceria com o professor e montar um espaço voltado para o público maduro, né? Para o público idoso. E aí comecei devagar,
E como todo empreendimento, houve dias que você pensa, isso posso vai dar certo, posso vai. Mas aí você começa a ter confiança, tanto é que você nem precisa, chega um determinado período, que você não precisa de divulgação, você não precisa de promoção, porque eles procuram e ainda temos uma propaganda boa que é o boca a boca. Como a cidade pequena, a maioria das pessoas conhecem, vai indicando, e aí você acaba ali conseguindo fechar uma demanda satisfatória do seu produto, né? Qual o produto que você vende? Qual o produto que você escolhe para, nesse caso, a qualidade de vida, nesse caso, o exercício físico. Nesse caso, devolver um pouco da capacidade funcional da dose que está perdida aí ao longo de uma vida inativa. Aí você começa a planejar. O que foi preciso para chegar? Eu tinha um professor que falava sobre horas bundas, né? Foi preciso muitas bundas, a questão de estudar o envelhecimento, estudar a questão do climatério, estudar a questão da inatividade, orgânica, falta. E aí, que material começar? Né? Qual a literatura? Tem que alguns testes bem funcionais que trazem resultados sobre a capacidade funcional desses idosos. E aí você começa a montar, planejar um programa, o programa pré, o programa intervenção e o programa pós. Isso gerou resultado, porque melhorou, conseguiu tocar a ponta do pé, conseguiu ter mais equilíbrio, já é uma grande conquista para uma pessoa idosa. Se ele está em um ambiente, outra coisa que eu tive que analisar foi o seguinte: quando eu tiver voltado para esse público, eu quero algo que pelo menos atenda, isso é bem importante para essa esfera de mercado, eu tenho que procurar algo que atenda à necessidade do mercado. Nesse sentido, pense em um espaço que seja um espaço agradável, um espaço que atenda várias demandas, várias camadas da sociedade. No sentido de religião, política também e cultura. Então, aqui fala sobre tudo, mas respeita todos. Então, é religião X, é religião Y, é política, defende bandeira tal ou outra bandeira. Então, eu acho que não é só religioso, mas isso tem que ser criticado. E aí uma música ambiente, café, algo bem simples que possa trazer um sentimento de extensão, assim como eu já ouvi de alguns alunos, a extensão da minha casa, porque é tranquilo, não é nada voltado para essa questão da estética, do belo, do perfeito, do bonito. É algo que eu me sinta bem, que eu consiga fazer as atividades do degrau, entrar no carro, e assim por diante. Nesse sentido, você começa a pesquisar, a estudar sobre o mercado, a pensar ou a tentar entrar em conexão com as outras pessoas no país ou até mesmo fora do país sobre esse mercado. Aí eu comecei a desenhar essa trajetória de empreendimento. Desenhei a trajetória e pensei, como que eu vou dar continuidade? Ontem eu vi uma palestra sobre essa questão de como eu vou manter essa linha de, talvez, de atendimento, essa linha de qualidade, de forma que eu vou conseguir manter? É estudar o mercado. E aí, nesse estudar o mercado, teve que a educação física, ela começa a engatear. A gente não existem muitos profissionais que estão voltados de maneiras específicas ao mercado da longevidade. E é uma questão de lógica, é uma questão de pensar sobre uma visão futura. Né? Nós estamos envelhecendo, você sabe que nós estamos envelhecendo. E tem todo aquele fator da inversão de pirâmide, tem o fator sobre a qualidade de vida que vem aumentando nesse público. Nós temos uma estimativa de mais 25 anos comparado a décadas anteriores, então as pessoas estão vivendo mais em virtude
da procura dessa qualidade. Então, pensar no envelhecimento não é pensar em fazer algo que vai me trazer um resultado e daqui a algum tempo, assim como hoje já existem, tem muito público para isso. E não basta só ter paciência, não basta só ter o feeling para o idoso, precisa estudar muito, precisa entender um pouco sobre patologia, estudar. Pensando quando você começa a engrenar nesse mercado da longevidade, você vai fazer um rede com outras pessoas. E aí você já logo recebeu a oportunidade para incorporar sobre os artistas que existem no Brasil e também um movimento chamado Vidas Idosas Importam, que são ações que nós temos como meta também para aquecer essa comunidade e também para defender essa bandeira da importância que tem uma vida idosa na sociedade. E aí, nessas viagens, não precisa viajar, nessas reflexões, você acaba conhecendo, por isso que é importante o profissional, ele estar ligado, ter uma rede de contato que possa favorecer essa questão do perdão. Porque, através disso, tem um movimento chamado Tsunami 60 Mais. Esse movimento diz muito sobre a perspectiva de mercado da longevidade, fala sobre todas as áreas, não só a área da educação física, mas aí você vai dar um pouco a área da educação física. Você vê que a geronta, a geriatria, você vê que a psicologia, a fisioterapia, os TOs, que são terapeutas ocupacionais, eles estão bem engrenados nessa parte multidisciplinar. E eu já deixo, é muito importante você ter outros profissionais de outras áreas do mercado, para que eles possam direcionar e também trabalhar de maneira conjunta nesse mercado. Tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta? Darlan, Tá tudo ok? Você falou, teve uma parte da fala que você falou que aí é a extensão da casa dos idosos, né? A gente que tem experiência com idoso, né? A gente sabe que é bem gratificante e quando a gente está lá dentro, parece mesmo que é realmente a nossa casa, né? Para a gente conhece, que é da família mesmo, né? E aí eu vi que você colocou um espacinho aí para isso, né? Colocou ontem no Stories, foi hoje, uma fotinha, né? Aí você, elas em reunião, né? Então, assim, antes de montar o estúdio, você já previa um espaço assim de convivência? Ou foi uma coisa que foi acontecendo? Então, Darlan, essa pergunta, muita gente já, nesse sentido, quando eles falam, nossa, que espaço legal, espaço grande, cadeiras. Eu penso, na minha cabeça, tem assim um complexo voltado apenas para a pessoa idosa. Então, na minha cabeça, sabe? As coisas devem ser construídas devagar. Mas eu penso em espaço de jogos de tabuleiro, um espaço porque dá talvez para eles deitarem, ficarem bem cômodos, um espaço para circulação, um espaço para tratamento de equilíbrio, para todas as capacidades precisas ou necessárias. Simulador de escada, simulador para você, sei lá, o idoso vai ao banco, para subir uma escada, alguma coisa que. E treinamento para andar dentro da casa. Então eu penso num espaço enorme. Assim, a minha cabeça está pensando uma coisa, mas o meu bolso ele pode tá respondendo outra por enquanto. Mas sempre foi pensando nisso. Um espaço cômodo, tanto é que existem deles que vêm aqui não é para treinar. Eles já entram aqui na porta e dizem, não, vem aqui fazer exercício, não, vem aqui hoje para conversar. Conversa, toma café, toma chá, come alguma coisa, conversa. Aí vem logo os pares.
eu também tive uma experiência muito boa do idoso que fala, eu tô aqui, eu tô em casa porque tá todo mundo igual a mim. Todo mundo com muita dor, todo mundo com impossibilidade, tô no espaço que eu sou o pior, tá todo mundo no mesmo espaço. Mas eu penso em um espaço ainda maior, que é a questão da convivência, do lazer, talvez um videogame para trabalhar também é uma possibilidade em alta aí nessa esfera da terceira idade, compartilhando, gosto muito. Por enquanto, o espaço é pequeno. Muito bem. Bom demais. Wilker, a gente vê aqui o estado do Tocantins é um estado novo, né? Muita gente vindo de fora. Palmas é uma cidade bem nova. Não sei como que está aí, Darlan, sua visão. Realmente você pensou, o seu público é imediato ou você pensa que demograficamente vai ampliar esse mercado, esse público-alvo? Como que você enxerga isso? Os seus atendimentos que inicialmente focam no público idoso, quantos por cento são idosos, quantos por cento ali já está no processo de envelhecimento, mas ainda não se encaixam na definição de idosos? Quantos por cento são homens, mulheres, casais, mãe e filho, pai e filha? Como que é a característica desse público? Como que você enxerga hoje e no futuro próximo, aí 5, 10 anos, essa evolução demográfica no nosso estado? Boa pergunta, João. Vamos por partes. Esses Uhum. atendimentos, eles foram pensados apenas conforme está no documento, 60 anos apenas. Só que aí, com o passar do tempo, por exemplo, a filha vinha deixar a mãe, e aí ficava aqui parada, ficava esperando, porque talvez era longe, e ficava uma hora aqui ociosa e queria também fazer. Aí eu pensei, não, está na hora de unir essas duas idades, né? Tanto é que uma neta aqui de 26 anos, que vem trazer a avó de 84, e aí já entra no pacote, já começa, é porque nasceu, está no processo de. Mas, para não deixar também, eu tenho um cuidado sobre o constrangimento, colocar um idoso totalmente fisicamente inativo, capacidade funcional, eu tenho um idoso que não consegue dar um pé de linha reta porque não tem equilíbrio. Aí eu tenho o cuidado de separar por classificação de capacidade funcional ou por casais, né? Porque existem muitos casais aqui, tem um número significativo de casais que vem meu esposo e eu, meu esposo, eu e meu filho, então são bem específicos. Tem um horário só para homens também, para aqueles senhores que não gostam também de treinar, porque ainda nós temos uma. É preciso entender a população, né, gente? Nós temos uma população embargada de cultura, embargada sobre exercício físico, cheia de preconceitos, né? A gente tenta desconstruir isso, mas ainda existe essa questão do preconceito do homem com mulher. Minha esposa não deixa eu ficar. E porque idoso também tem uma facilidade de exposição de sentimento, né? Talvez uma brincadeirinha aqui com outra idosa, aí já começa aquele. Existe muito assim, esse jogo de ciúme. Ah, tá brincando demais com ela. Então, você começa a perceber isso, você começa a fragmentar esse horário de fulano para cortar todas as esferas acerca do constrangimento. Então, tem isso. Tem os religiosos que preferem vir o horário que os outros religiosos também vêm, não tem essa questão é de religião X, religião Y, então a gente tenta deixar mais cômodo possível. Colocar as músicas, já define uma religião, por exemplo, é da igreja X, já coloca aquela música já para familiarizar, então tem todo um jogo para aproximar o idoso da casa dele de fato. E assim, sobre o mercado, Wilker, não consigo mais atender a demanda que eu consigo atender.
Tanto é que hoje eu tenho aqui comigo, eu tenho mais 3 profissionais, que são os estagiários, que eles me ajudam muito, muito mesmo. Então não dá para deixar o idoso, por exemplo, no equipamento alto, que é o Cadillac, e virar as costas para ele. Então eu preciso ali, de um profissional ali perto dele, para acompanhar todo esse processo de construção do movimento. Então não dá para. E aí eu sempre pensei, quando for para pensar em um negócio, montar um negócio, eu quero algo que seja diferenciado no atendimento. E se eu colocar ele lá no aparelho e virar as costas, está sendo não menosprezando, mas está sendo igual a que as outras pessoas podem oferecer. E aí eu não consigo mais atender, por exemplo, graças ao bom Deus, a agenda cheia, tanto pelo. Eu só estou aqui 2 períodos, manhã, de 6 a meio-dia, e noite, de 7 às 9. Eu não tenho mais espaço para receber idosos, a não ser que esses profissionais estejam aqui comigo, porque eles têm o estagiário que cuida das octogenárias, tem o estagiário que cuida das nonagenárias, tem um que cuida dos que têm problema relacionado à coluna. Então, o planejamento passa sobre o meu crivo, mas preciso de uma pessoa lá cuidando do movimento, da sinergia completa de cada movimento. E talvez esse cuidado seja a grande marca do espaço, viu, João? Talvez eu acho que o diferencial seja esse. Não falando que os outros também não cuidam, mas eles se sentem seguros quanto ao movimento. Muito bem. Só fazendo um gancho com a última live que a gente teve com o Jackson, né? É interessante, a live dele foi interessante para estabelecer momentos históricos aqui no estado do Tocantins, né? Então, você trabalha com um público idoso, porém você não teve a experiência que os seus estagiários estão tendo na época da graduação deles. Então aí já começa a formar uma... depois da live de quarta-feira eu comecei a pensar tudo nisso, né? Então, olha só, é o primeiro espaço voltado exclusivamente para idoso. Aí você já tem 3 estagiários que estão enxergando esse mercado, que estão criando aí conhecimentos técnicos, habilidades, e aí já estou pensando dessa forma agora, depois da live de quarta-feira. Como você enxerga esse processo? O que você não teve na época da graduação ou recém-formado que o estudante hoje tem? João, essa semana mesmo eu estava pensando sobre isso, até com meus alunos aqui, porque eu penso assim, o que vai ser depois que o Will sair desse, né? Eu penso nas vidas, né, nos idosos. Será se, por exemplo, vai que eu passo um concurso? Eu fiz o mestrado, pensando no doutorado, já pensando em se eu passar em um concurso, o que vai ser do espaço? Eu tenho essa preocupação. Aí eu começo a indagar os alunos, porque eu não tive uma formação voltada ao envelhecimento. Hoje o curso, ele oferece uma disciplina, né? Eu já ministrei essa disciplina lá no curso, durante um ano, voltada inteiramente ao envelhecimento. Na época, eu não tinha esse conhecimento teórico. E aí eu fico indagando os alunos a buscarem, porque não pode ser só o Wilkie no mercado. Precisa ter outras pessoas, precisa ter outras modalidades, entendeu? Não tem esse sentimento egoísta, tem que ser só eu que tenho que entender sobre essa área. Precisa de mais pessoas para agregar mais. Porque, mesmo que seja, por enquanto, olha só, eu comecei em novembro, tem um ano de projeto, e eu não consigo mais atender. Então, e os outros que precisam do atendimento e vão vir para cá e aí não tem vaga? Então, direto eu indago os alunos e questiono sobre esse mercado. Gente, tem mercado para isso. É só se aprimorar, é só estudar, porque tem mercado. Ah, professor, eu não gosto da sala de musculação, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Procura algo que gosta, estuda, estuda, estuda e vai se especializar, porque esse aqui é o mercado promissor. Nós temos uma discussão chamada a economia prateada. Então, tem um estudo que diz que os idosos hoje, eles gastam mais de 30%
apenas com algo voltado para a sua saúde. Então, o preço que eu colocar é o preço que eu vou ganhar. Se eu de repente falar para o idoso, eu quero ali um número X de mensalidade, nem questionar ele vai questionar. Porque ele está num sentimento de cuidado tão forte, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha esposa, da minha família, que ele não vai nem questionar o atendimento, ele não vai nem questionar sobre o programa. Tanto é que existem idosos, quando eu entro de férias, para você ver o tanto que o mercado é promissor, quando eu entro de férias, eu não cobro mensalidade. Não tem trabalho, então não tem mensalidade. Eu penso assim. E eles mandam dinheiro na conta, mandam mensagem falando que, professor, eu estou pagando porque eu já acostumei pagar, para o senhor ficar tranquilo nas férias, para o senhor ficar de boa aí, porque eu quero o senhor renovado quando voltar. Então, assim, o vínculo é tão próximo, você tem uma confiança tão forte com eles, que você pode tirar desse espaço e para o outro lado da cidade, que eu tenho certeza que eles vão, porque eles começam ali com confiança. Darlan, mas se alguém tiver alguma pergunta, questionamento, quiser participar aí, participa no comentário aí. Deixar o Darlan falar um pouquinho também. Darlan? Tá travando aqui. Não, tranquilo. Então, tá ouvindo? Sim. Sim. Então, Wilker, você ainda sente, no início você falou a questão do preconceito, né, dessa relação do atendimento, né, mas ainda tem com os idosos o preconceito relacionado ao treinamento com pesos, por exemplo. Eu sei que não é grande parte do que você direciona, né, mas assim, além disso, né, é porque, como a gente estava falando, você quer especializar, a gente vai atrás, a gente conhece. Tem gente que acha que é só colocar mais leve e tá bom, faz o exercício pro idoso e já tem benefício e tudo mais. Aí eu queria saber como você está mais direto aí, né, com essa prática diária, ainda existe conceito, idoso tem que pegar mais leve mesmo, bem levinho. Com certeza tem muito preconceito essa questão do treinamento de força, né? Não posso pegar peso. Meu médico falou que não posso pegar peso. Meu médico disse que eu não posso agachar. Mas como que não pode agachar? Como que o idoso não pode, para sentar ele tem que agachar, para subir ele tem que agachar, vai lá no banheiro, tem que agachar para usar o vaso, então, por que não pode agachar? Aí você começa a desconstruir isso no idoso, você começa ali a desconstruir esse preconceito sobre o peso, não pode pegar peso, não machuca, o peso vai machucar, então não pode. Tem todo esse processo de desconstrução. Mas para chegar lá, você precisa chegar lá, de fato. Então, é um processo, não é? A primeira aula já dá o peso na mão do idoso, a primeira aula já agacha, você explica por que é importante o agachamento, de que forma que deve ser feito esse agachamento, e aí tem todo esse processo. Mas demais, é o que eu mais vejo, não sei se o Darlan está aí, para mim ele travou, mas o que eu mais vejo é essa questão de você propor um exercício de força, de treinamento, não só o de força, mas principalmente. E ele falar que não vai fazer. Ele fala na cara, ele fala, pessoa, não vou fazer esse exercício, porque eu vou machucar. E não é bem assim. A gente precisa construir um processo de movimento, precisa entender sobre a função motora do exercício e introduzir. Aos poucos, introduz até que ele executa de maneira clara e depois que ele executa o movimento, você vai lá e enfatiza aquela primeira conversa, por que ele não teve, por que ele não quis fazer, e aí fica mais fácil introduzir o movimento. Mas sempre houve, e eu penso que sempre haverá essa questão do preconceito quanto ao exercício, essa limitação. O que eu posso enquanto jovem e o que eu posso enquanto idoso. E aí é desconstruir. Aqui é o tempo todo desconstruindo, sabe? Principalmente essa questão de preconceitos. Outra habilidade, né? Você falou que tem 3 estagiários, outra habilidade que eu vejo que as pessoas, pelo menos os alunos, né, eles às vezes ignoram, que é justamente essa
relação interpessoal, essa desconstrução, conquistar o seu aluno, conquistar o seu cliente. Às vezes fica preocupado muito com internet, né? Ah, o professor tal falou que só emagrece com esse intenso e o resto não emagrece. Então, assim, é um mundo que existe para a gente fechar só numa verdade absoluta, né? Então, essa capacidade da gente desconstruir, conquistar, né? Conscientização, né? Do aluno é algo bem legal. E com idoso a gente faz isso, a experiência é maior, né? Eu acho. Aí faz um exercício de elevação. Vamos para uma flexão do ombro. E se de repente você possa, isso acontecia muito no começo, mas eu aprendi a me posicionar, sabe? Você possa o exercício, aí o aluno, estão entendendo? O aluno vai lá e fala, professor, a biomecânica desse movimento talvez não está aí, não, de 90. Gente, eu não quero saber disso. Eu quero saber que o idoso está se movimentando, que ele está conseguindo levantar o braço para pentear o cabelo, para escovar os dentes, para lavar o rosto, que ele não fazia outra hora. Agora ele está fazendo. Foi o movimento que trouxe isso, essa autonomia, essa independência de fazer algo que ele não estava querendo, não estava conseguindo fazer. Então, essa questão de biomecânica, a gente preza muito pelo movimento bem feito, mas ficar corrigindo angulação, eu acho que é muito mais, acho não, eu tenho certeza que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E Muito aí, bem. Em relação a isso, eu tive uma frase inesquecível, uma fala, né? Inesquecível do meu professor na graduação. Ele falou assim: se você começar com muito cuidadinho, você vai destreinar o idoso. Ele mostrou um idoso lenhador, falou: se tiver com cuidado, ele mostrou o lenhador forte, né, já idoso. Se você estiver preocupado com a angulação ele não pode fazer a função dele, que é cortar madeira. Então, assim, tem que ser, a gente tem que esclarecer o máximo possível isso, né? e assim, sabe, outra coisa, Darlan e João, tem que ter muito cuidado, que não é assistencialismo. Aqui não é dudinho, cuidadinho, vai quebrar, é frágil. Não. A gente tem que tirar isso de mente. É idoso, mas pode fazer as coisas. Aí eu falo, vai lá e pega aquele peso. Aí tem as cores do peso, pega o peso X, pega o da cor X, sabe? Vai, agora faz isso, isso, isso. Só, assim, deixar ele realizar as coisas. Não é ficar ali o tempo todo. É claro que tem casos e casos, mas ficar o tempo todo dando na mão dele, ele não vai ter que abaixar lá na casa dele para pegar alguma coisa que caiu, ele não vai ter que subir, se for preciso, então vai e faz lá. Sim, é claro que tem um jeito, agora você vai lá e executa o movimento X. Mas não tem esse negócio de estar, pega na mão, sobe, pega na mão, desce. Então, assim, você tem que dar autonomia para ele executar o movimento. Então, tem que ter liberdade, essa liberdade para ele também se sentir mais útil, né? Não é só assistencialismo, a gente precisa fazer o idoso ficar ativo. Quer... João, Wilke, a procura, eu sei assim, o empreendimento é voltado para idosos, mas existem procuras além dos idosos no seu estabelecimento? Tem, tem, assim, de uma forma boa, tá? Significativa. Mas, o que que eu faço? Eu tenho cuidado igual eu tenho 2 horários pela manhã, que é só para uma geração, assim, vou dizer, de 30 até 45. Se não for conhecido, resumindo a história, se não for conhecido, se não for da mesma família, se não for vizinho, eu deixo separado, tá bom? Porque acaba também tirando Entendi. dessa bandeira, desse espaço. Imagine que se ele vem, tá aqui tá na porta, que é voltado para o envelhecimento, para o idoso, e ele chega aqui, tá cheio de novinho, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Ele não vai se sentir bem, né? Então tem esse cuidado de separar o horário para um público que está no processo de envelhecimento também. Não precisa só chegar nos 60 para começar uma atividade física, vocês sabem disso. Então tem também essa procura, mas assim,
eu prefiro o indivíduo idoso. Você começou no meio da pandemia, né? Comecei, Tem um ano comecei no meio da pandemia. Pensa no desafio. e foi tranquilo? A aceitação e tal? Foi, porque assim, como eu falei no início, eles tinham uma necessidade de movimento, né? E aqui, por ser pequeno, a gente procura não lotar, no máximo 4 pessoas por hora. Até porque é um espaço pequeno, para ter mais condição, para diminuir essa questão da contaminação e tudo. E aí, quando ficaram sabendo que era um espaço reservado, pequeno, orientado, a procura foi grande. E aí depois a vacina aí que o negócio acendeu, né? Eles vacinaram e aí já voltaram com tudo, voltaram com gosto de gás aí, mas está dando muito certo. E, Wilker, você participa de outros grupos, né? De valorização da vida idosa, eu queria que você falasse um pouquinho mais de projetos que você participa. Você dá aula na universidade, você forma esses estagiários, tem o grupo, tem o Forlip. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos aí paralelos, mas com ênfase mais naqueles de valorização do idoso, da saúde, debate de idosos, tá? João, é muita coisa. É coisa demais. A gente precisa se organizar para isso. Por quê? Tem um grupo de ativistas, né, que tem as tarefas mensais, cada ativista tem que fazer. De repente, lutar por se interligar com o município para tentar trazer pessoas que possam trazer benefício para a pessoa idosa. Aí você tem metas, né? A cada 6 meses você apresenta uma meta lá no grupo e aí essa meta é avaliada. Tem um grupo de intercâmbio, são pessoas que disputam o conhecimento, que é intercâmbio, e aí você tem que assumir essa questão da palestra. Você se cadastra e escreve o que você gosta de discutir. Aí você é acionado para palestra, fórum de discussão. Tem um grupo também de pesquisa que é só envelhecimento e exercício físico do professor, terapeutas ocupacionais também. E aí você discute artigo, você depende. Eles colocam um tema lá, olha, eu estou escrevendo sobre artigo tal. Se você puder contribuir, aí você já começa a estabelecer essa rede e também começa a área de envelhecimento. Atualmente, a gente tem discutido muito, eu estou participando de algumas construções de artigos, a questão do dupla tarefa, do treinamento em dupla tarefa para idosos, que são treinamentos cognitivos, atrelados a treinamentos físicos, como caminhar, contando uma história, como fazer exercício, falando nome de animais com a letra, coisas assim que estimulam tanto a parte física. Nós sabemos que o exercício físico ele estimula a parte física e cognitiva. E a dupla tarefa também, a dupla tarefa é a parte cognitiva, porque ele precisa talvez visitar as lembranças, visitar as memórias, e aí acaba diminuindo a possibilidade de doenças relacionadas à disfunção do sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson e assim por diante. Então, nós estamos ainda nessa construção. E aí depois você começa a apresentar resultado. Apresenta resultado aqui em um grupo, tem reunião de outro grupo e assim por diante. Cada um, e também tem o Forli aí, que é um grupo de professores que existe aqui em Gurupi, que cada um defende uma bandeira, cada um pesquisa uma bandeira e cada um forma sobre uma bandeira. No meu caso, a bandeira é a pessoa idosa. Beleza. Darlan, mais alguém querendo fazer algum comentário aqui? Senão a gente já pode ir para a reta final de pensar no futuro, o que você está pensando do futuro, o que você está planejando,
que você está enxergando aí de hoje em diante. Mais alguma pergunta, Darlan, antes de a gente entrar nesse perspectivas futuras e... Sim. Na realidade, só divulgar aí, né, o pessoal que está assistindo aí, seguir aí o Bússola do Saber, seguir o João, seguir o Wilker, seguir o professor Darlan, né, que eu acho que conversando com o João, eu acho que a união não faz só açúcar, faz a força, né? Então a gente precisa estar junto, precisa compartilhar, precisa conversar. Momentos como esse, né? Ainda bem que, assim, por causa da pandemia está digital, mas com certeza em algum momento a gente vai estar presente, né, no presencial. E dizer também que no Bússola do Saber aí tem um linkzinho lá que tem alguns materiais, quem quiser ir lá, clica, baixa, segue, compartilha. Todas as lives estão salvas, né? Fiz uma promessa aí há 15 dias atrás que ia colocar no YouTube. Possivelmente semana que vem a gente coloca essas lives tudo no YouTube, canal do Bússola, tá? E que a gente possa crescer. Acho que travou ali para o Wilker, mas assim, a perspectiva futura aí para o mercado de envelhecimento é grande, né? Aqui em Palmas a UFT tem um programa muito forte, né? Que é a UMA, Universidade da Maturidade, né? E tem também alguns estúdios, né? Um estúdio em especial estava observando como é que faria e eles abriram e estão caminhando nesse sentido, né? Direcionados aí mais para a população idosa. Estava lembrando aqui, lá em Goiânia, há uns 10 anos atrás, tinha uma Voltou. academia só de idosos. Academia só de idosos em Goiânia. E eu não sei porque ele deixou acabar, né? Porque, assim, a gente vê que é um mercado, um fluxo constante, um mercado constante, que exige conhecimento sempre, especialização, né? E, acima de tudo, a minha primeira experiência com pesquisa e com atendimento ao idoso foi na universidade, na UNB, né? Então, assim, foi aquilo que me despertou pra caramba. E que bom a gente está falando sobre envelhecimento, sobre idoso. O professor Wilker caiu, acho que ele vai voltar, né, João? Já está voltando. Vamos passar a bola para ele aí. Professor Sim. Wilker voltando, pode comentar aí sobre as perspectivas futuras, o que você está enxergando, o que você tem observado em estudos, como você está se posicionando no mercado para o médio e longo prazo, tá? É para mim, não é, João? Eu tinha É, conexão de encerrado. estou retomando aquela pergunta do perspectivas futuras, como você tem se planejado. Ah, entendi, entendi. Eu tinha saído um pouco aqui, mas voltei. Tranquilo. Então, o que eu penso, né, daqui a um tempo? Eu penso muito sobre, como eu já falei para vocês, quem, quem eu vou ser daqui a 5 anos, daqui a anos no mercado? Então, eu tenho essa preocupação, né? Até onde que eu vou conseguir levar essa filosofia de trabalho, quem que eu vou conseguir levar comigo. E aí a minha preocupação mesmo é essa questão do próprio mercado. Nós precisamos de mais profissionais da educação física, principalmente, voltado para o envelhecimento. Nós precisamos que as pessoas fiquem acesas quanto a isso. Eles precisam estar formados, precisam se qualificar, porque o mercado, como eu já falei, ele existe. Então, nós precisamos se qualificar para atender essa demanda e essa comunidade que está envelhecida a cada dia. Futuramente que eu digo assim, nos próximos 5, 6 anos, ampliar o negócio, trazer mais possibilidades de treinamento, trazer mais profissionais de outras áreas, como eu já comentei com o João, talvez um psicólogo, talvez um fisioterapeuta, porque existem demandas que não são minhas, são demandas de outras áreas, um médico, um geriatra, pensar numa esfera multidisciplinar, não só da educação física. Não quero só a cara da educação física nesse negócio. Eu quero a cara da psicologia, porque nós temos demandas de doenças
psicossomáticas que eu talvez não possa intervir, sabendo que o atendimento com o idoso é um atendimento geral, você conversa um pouco aqui, conversa ali, mas você não tem as ferramentas necessárias e nem as habilidades necessárias para trabalhar essas outras patologias. E aí também trabalhar, João, com formação, né? Formação de mercado, pensar em cursos para atender e esses alunos que estão na graduação. Talvez precisa disso, para acender neles essa possibilidade de mercado, né? Não só olhar, o professor Wilker, mas também saber como faz, saber como aplica, entender como funciona, para despertar essas outras oportunidades de mercado e voltada para esse público idoso. Muito bem. Acho que é isso, né? Pegou, a gente debateu bem aí o mercado, a perspectiva, o conhecimento. Tem alguém aqui participando? Deixa eu ver. Infelizmente, a estética ainda prevalece em relação à prática de exercícios físicos. Realmente, quem que comentou aqui? Anderson Sotinas. Pois é, Anderson, a gente vê, e é uma crítica que eu tenho feito aos acadêmicos, né? E querem saber como que faz para o músculo crescer mais, qual a angulação que tem que fazer, qual que é a série, qual que é o intervalo de descanso. Isso é importante, mas a gente está aqui justamente debatendo para mostrar que, além disso, tem outras capacidades, habilidades, conhecimentos necessários aí para cuidar de pessoas. Então, não é o ângulo do movimento, é o ângulo do movimento daquela pessoa, naquelas condições, naquele estado psicológico de motivação. Não são 3 de 10, são séries associadas à motivação que ele está naquele dia, com o estado de saúde, com ser bem recebido, ele se sentir em casa, ele saber que pode confiar, ele saber que pode passar na porta e falar, hoje eu não estou a fim de treinar, né? Eu só vim tomar um cafezinho. Então, assim, eu acho que esse bate-papo tem que ser importante. Obrigado aí pela participação, Anderson. Eu acho que a gente precisa começar a gritar essas novas ideias, tá? Então a gente tem essa meta aí, o Darlan comentou agora há pouco, o Wilker também, que quer dar cursos, palestras, que a gente vai voltar no presencial. E assim, a gente não sabe o que vai virar o bússola no futuro, né? Quem sabe a gente não vai estar junto aí, o Wilker, viajando junto lá para Palmas, visitando o Darlan, dando um curso, falando sobre idosos, falando sobre outras coisas. Então, a ideia nossa é justamente formar uma comunidade, um grupo, pessoas que estão a fim de transmitir e direcionar o conhecimento. Por isso que chama bússola, na ideia de direcionada. O teste do conhecimento. Wilker, muito obrigado pela participação. Você sempre, toda vez que eu te chamo aí para parcerias, para participações, você sempre vem motivado, com gás, com intencionalidade, Muito obrigado, viu, Wilker? Que a nossa parceria sempre se mantenha firme. Conte conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço muito mesmo. Darlan, João, muito obrigado. Obrigado, Wilker, novamente. Sucesso sempre. E vamos que vamos. Beleza, vou deixar a live gravada. Vou deixar a live gravada, tá? Quem quiser compartilhar, assistir depois. Quem assistiu só da metade pro final. Oi? Desculpa, não ouvi. Não, beleza. Falou então. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Wilker. Valeu, Arlan. Um abraço a todos. Fala, João.